Ok. Boa noite, sejam muito Buenas bem-vindos noches, sean a mais bienvenidos uma live, um momento de a un diálogo live da más Fundação Roble del Sur. de la Fundación. Hoje nós vamos conversar sobre nossa mordomia e temos como convidada a Maristela Nogueira Moura, ou Sister Moura, que atualmente é esposa do presidente de missão na Missão São Paulo Sul. A Maristela vai conversar com a gente hoje sobre como responsabilidade gera crescimento, como serviço gera transformação. E falar como sua mordomia pode inspirar, ajudar e abençoar vidas. Vou fazer uma breve apresentação, Maristela, antes de passar a palavra a você, falar um pouco da sua história. Ela é natural de Resende, Rio de Janeiro, casada há 40 anos. Parabéns. Mãe de três filhos e tem seis netos. Sua formação acadêmica é em orientação educacional, com pós-graduação em ensino da arte. Tem experiência profissional ao atuar 27 anos como professora em escolas públicas e privadas. Na igreja, além de servir atualmente como líder da Missão São Paulo Sul, ao lado do seu marido, também atuou na ala como presidente da Sociedade de Socorro, presidente das moças, presidente da primária, professora da escola dominical e professora do seminário. Maristela, muito obrigada por estar conosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer. E nós gostaríamos de te ouvir um pouco, depois da apresentação desse currículo, que é tão rico, tanto profissionalmente como espiritualmente, e claro, a parte da família, que é o mais importante. É, aprender um pouco contigo sobre como o serviço e como a nossa mordomia, aquilo que nós recebemos como bênção e como responsabilidade, pode abençoar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Então, eu passo o tempo para você e fique à vontade. Então, muito obrigada. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos, né? A presença de cada um aqui é muito importante para mim, me deixa feliz. E também, assim, me senti muito honrada, né, com esse convite que eu recebi dessa fundação, né? Fundação Roble del Sur. Eu não conhecia antes de receber esse convite, então fui ler um pouquinho a respeito, achei bem interessante o trabalho que vocês realizam e está presente em toda a América do Sul, né? E é uma maneira de ajudar principalmente os jovens a ter essa consciência, né, de participar, de... Aconteceu alguma coisa aqui. Ai, ai, ai. Perdão. Disculpen. É porque eu sou líder de missão, então os missionários me ligam e me demandam, às vezes, falar com eles, né? Mas, então, assim, eu fiquei bem impressionada. Então, para mim é uma honra estar aqui. Eu vi que vocês realmente têm um trabalho muito bonito que vocês desenvolvem. É uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que eu acho que vale a pena também os participantes depois conhecerem um pouco mais. Bom, como você falou, né, eu sou professora, eu me considero, apesar de eu estar aposentada, ainda uma professora, porque eu acho que isso, né, eu trago comigo, acho que desde pequena, eu acho que com 5 anos eu já brincava de ser professora e não estou exercendo a profissão, mas me considero uma professora. E na igreja tem sempre a oportunidade de dar aulas, né? Seja na Sociedade de Socorro, na escola dominical, na primária, nas moças, enfim. Então, para mim é realmente assim uma alegria poder servir. Né? E me chamou bastante atenção, como você falou aí, né, a introdução que você deu sobre o que eu vou falar, essa mordomia. E eu queria assim, chamar a responsabilidade de cada um aqui que está me ouvindo para que o sucesso dessa live, né, não seja só assim, o que eu vou falar, mas principalmente como vocês vão transformar essa mensagem. Né? Eu acredito que a nossa mente ela tem assim, um poder extraordinário de ampliar, de fazer reflexões, e é isso que faz a gente aprender. Né? Quando a gente começa a fazer algumas conexões, a gente começa a aprofundar no assunto e trazer para a nossa realidade. Né? Tem uma escritura que a gente, no livro de Mórmon, que fala, né, que nós devemos aplicar as escrituras às nossas próprias circunstâncias. Então, eu acho que isso serve para cá também. Tudo que a gente ouve, se a gente traz para a nossa realidade, aquilo ganha maior significado. Então, se torna mais fácil da gente entender e da gente tirar proveito. Né? Então, eu acredito que se a gente ficar só ouvindo de uma maneira passiva,
pouca coisa vai mudar. Então, para que haja transformação, eu acho que ela não acontece por acaso, né? Existe realmente uma decisão de transformar aquilo que eu ouvi em algo prático para mim. Bom, eu tenho aqui um roteirinho, né? Que para eu não me perder. E eu queria também dizer que fazer essa live me fez pensar muito sobre essa mordomia. Então, acho que quem mais vai aprender sou eu mesma, justamente por isso. Eu tive tempo de mergulhar no assunto, de me aprofundar, de fazer algumas reflexões, né, de ler escrituras, de ler sobre o assunto, e isso me enriqueceu bastante. E eu percebi que o quanto que eu posso melhorar nessa área, né, de ser mais responsável pelo meu crescimento através de ser uma mordoma mais fiel, vamos dizer assim, né? E uma coisa que eu queria falar com vocês também é que quando eu comecei a ler, né, sobre a mordomia, eu vi que muitas vezes a gente trata a mordomia como algo assim muito religioso, meio que distante, e eu vi que mordomia nada mais é do que uma gestão. É gestão daquilo que você tem, que é o seu tempo, né, a maneira como você fala, a maneira como você escuta, tudo isso é mordomia. Então é como eu interajo com o outro. E eu achei isso muito importante, né? Muitas vezes a gente não se dá conta disso. Então, eu queria fazer uma pergunta para já começar a mexer com a cabeça de cada um aí, se vocês já se deram conta que tudo que você é e tudo que você tem hoje foi confiado a você. Deus confiou isso a você. Se a gente acredita nisso, aí eu acho que tudo muda. Tudo faz tem assim, ganha um novo sentido. Se eu sei que Deus me confiou, né? Então ganha um novo sentido. E aqui nessa vida a gente está, como é que eu posso dizer? A gente trabalha em várias áreas, né? Nós temos, e muitas vezes a gente divide a vida profissional, a vida familiar, a vida na igreja, a vida na comunidade. Eu acredito que para Deus isso não faz muito sentido, ou não tem tanta importância. Para ele é tudo assim, é uma vida com propósito, é uma vida para servir. Isso é que ganha realmente propósito. Eu sei que estão traduzindo, está muito rápido? Ou tá bom? Obrigada. E quando eu comecei a pensar nisso, que para Deus é uma coisa só, a gente aprende que tudo para Deus é espiritual, na verdade. Então, eu comecei a pensar como que eu posso desenvolver esse assunto trazendo para a nossa realidade. Mas aí eu fui buscar pessoas que são reais, né, pessoas comuns, mas que tiveram uma transformação justamente porque eles foram responsáveis na maneira de lidar com aquilo que Deus deu para eles. E aí eu busquei os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Aí eu queria começar com Pedro. Como é que Pedro era? Pedro ele era impulsivo, ele era assim, ele agia antes de pensar. Aquela famosa cena quando Jesus Cristo vai ser preso, Pedro saca a espada e já, né, ele corta a orelha de um dos soldados. Aí Jesus fala para ele: guarda a espada. Né? É como se estivesse dizendo assim: não é assim que você vai cumprir com o seu propósito. Nós, muitas vezes, assim como Pedro, também agimos na emoção, na impulsividade, na explosão. E isso causa destruição. Muitas vezes a gente acaba se arrependendo, ficando com sentimento de culpa, ofendemos o outro. E o que Jesus Cristo fez? Ele alinhou essa impulsividade de Pedro a uma liderança. Ele deu uma linha de ação para Pedro. Ele falou: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então, isso mudou a cabeça de Pedro e pode mudar a nossa também. Claro que nós não somos perfeitos, assim como Pedro não era. Em outra situação, ele chegou a negar Jesus Cristo, ele sentiu medo, insegurança, e Deus trabalhou com ele
diante desses desafios que ele tinha, também existe uma outra escritura que diz, né? Desculpa, que o Senhor dá fraqueza aos homens para que os homens se humilhem perante ele. E que se os homens se humilharem, então ele vai fazer com que essas fraquezas se tornem em força, em fortaleza. Então nós não precisamos ter medo das nossas fraquezas, mas a gente tem que ter a humildade de reconhecê-las e buscar mudar. Então essa responsabilidade gera crescimento justamente quando a gente passa por esse processo. Eu tenho que ser responsável pela maneira como eu estou atuando. Então, deixa eu voltar aqui para o meu. Se eu me animo muito, eu saio daqui. Então, para nós, é importante a gente entender que Jesus, em momento nenhum, ele desistiu do Pedro. Ele também não vai desistir de nós. Né? Mas o que ele vai fazer? Ele vai ajudar para que essas nossas fraquezas se tornem realmente em fortaleza. Como diz em Romanos, tudo contribui juntamente para o bem. Então, se nós tivermos essa consciência, nós podemos, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos desafios e dificuldades, ainda assim fazer com que a gente cumpra bem as nossas mordomias. É um passo de cada vez. Né? O Senhor não quer que a gente corra mais do que as nossas forças o permitam. Então, a gente sabe que é um processo, é um passo de cada vez. Mas nós temos que ter uma escolha, uma decisão de ser hoje melhor do que eu fui ontem. O Helder Dieter Uchtdorf, ele ensina assim, ó, Deus não está interessado apenas em quem você é hoje, mas em quem você pode se tornar. Então, isso para mim é muito profundo. Nós temos essa consciência que Deus está, né, olhando para nós hoje, mas também ele consegue enxergar em quem nós podemos nos tornar. E é isso que ele vai ajudar. Né? E eu desenvolvi assim, uma teoria, como eu falei, a gente trabalha, a gente divide nossa vida em áreas, né? A área da familiar. Então, com relação à família, né? Pegando essa impulsividade de Pedro, essa maneira da gente reagir, geralmente a gente reage com mais intolerância dentro de casa, porque é onde a gente tem mais intimidade. Então, pode ser que no trabalho eu seja mais contida, na igreja eu seja mais gentil, mas dentro de casa eu tenho menos paciência, eu ajo com mais impulsividade. Então, assim, eu desenvolvi uma teoria que para mim serve muito. Eu penso assim, a intimidade, né, que eu tenho para com as pessoas que convivem comigo no dia a dia, ela não pode me dar o direito de maltratar, de ofender. Então, a intimidade, ela não pode fazer com que eu mostre para aquelas pessoas que geralmente são as pessoas até que eu mais amo, a minha pior versão. Então, dentro da família, essa é a mordomia. É como eu estou cuidando daquela pessoa. Dentro da família, a gente tem vários papéis, né? Ou a gente é filho, ou a gente é mãe, pai, ou somos irmãos. Então, este relacionamento, ele tem que ser cuidado, zelado por nós. Então, a intimidade não pode tirar de mim essa preocupação pelo respeito com o ser humano, com o outro. Isso, para mim, é muito importante. E Deus, ele realmente assim, ele não exige de nós a perfeição, mas ele exige a diligência, ele exige a constância. É isso que a gente tem que buscar. Né? Então, Deus, ele ama como nós somos, mas ele não quer que a gente continue como nós somos. Ele vai trabalhar para que a gente se torne uma pessoa melhor, até que a gente alcance a perfeição. Né? E outro apóstolo que eu pensei foi quando João e Tiago, né? Tiago e João, eles chegaram para Jesus e falaram assim, ó, quando você estiver lá no seu reino, eu quero sentar, né, um à direita e um à esquerda de Jesus Cristo. Eles queriam sentar num lugar de destaque. Né? Eles estavam preocupados com isso, como que eles iam estar lá no céu, né? Vamos dizer assim. E aí, então, a resposta que Jesus Cristo deu para eles também me fez pensar muito, eu achei isso muito forte, porque Jesus fala assim, quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem
veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, se nem o Filho do Homem, quer dizer, nem Jesus Cristo veio à Terra para ser servido, por que que nós estamos tão preocupados em receber, né, em ter esse lugar de destaque, seja em casa ou no trabalho, de uma maneira egoísta? Então, no reino de Deus, o que eu aprendi? Que a gente crescer não é estar no topo, não é estar lá, né, num lugar de destaque, mas é servir. E eu tenho feito isso, eu tenho procurado, dentro da minha casa, servir, dar a minha vida em resgate de outros. O presidente Dallin H. Oaks, ele diz assim: o verdadeiro discipulado é medido não pelo que recebemos, mas pelo que nos tornamos ao servir. Então, não é como eu apareço mais, mas como eu sirvo melhor, como eu contribuo. Essa tem que ser a pergunta que vai ser o norte para mim, né? Isso muda completamente a lógica do que a gente estava acostumado a pensar até então. A vida, ela está sempre falando para a gente, né? O mundo está sempre assim: você é você, pensa em você, você em primeiro lugar. Então, a gente está vivendo numa sociedade muito caótica, com muitas distrações e que fazem com que a gente pense assim: se eu fizer isso, eu vou ser boba, né? Eu vou estar me humilhando. E o Senhor fala que não. Esse é que vai ter realmente um lugar de destaque no céu, né? Um outro apóstolo que me chamou a atenção foi Tomé, né? O apóstolo Tomé, ele falou: só acredito vendo. Então, nós também, em muitas situações, nós vamos ter dúvidas, nós vamos ter inseguranças. Eu me lembro que na igreja mesmo, quando eu, né, conheci a igreja, que pediram para eu orar, para eu ter um testemunho, muitas vezes me batia uma dúvida, uma insegurança. Será que é isso mesmo? E o que eu aprendi? Que a dúvida, ela não me afasta de Deus. Mas se eu ficar estagnada nela, aí sim. Então, mesmo com dúvida, eu tenho que caminhar. E aí, tem aqui o Elder Jeffrey Holland, que ele diz: segurar-se a fé que você tem, mesmo enquanto busca mais entendimento. Então, isso também ampliou a minha mente. Eu não preciso saber tudo. Eu tenho que estar disposta a aprender mais. Né? Então, o bonito é que Jesus também ele não rejeitou também Tomé. E se a gente parar para ler, né, o que acontece depois, porque quando ele apareceu da primeira vez, Tomé não estava. Então, por isso que Tomé falou: eu só acredito vendo. Numa segunda ocasião, ele estava presente quando Jesus Cristo se apresentou. E o que Jesus Cristo fez? Ele falou: Tomé, vem aqui. Né? Ele deixou com que Tomé o visse e o tocasse. Então, ele foi até onde Tomé estava, e não aonde Tomé deveria estar. Então, ele fez com que aquela dúvida de Tomé se tornasse num testemunho poderoso. E conhecendo a vida de Tomé, a gente vê que depois ele abriu comunidades cristãs, ele pregou o evangelho como missionário em lugares distantes. Então, ele fez a diferença, porque Deus, né, e Jesus Cristo deu a ele esse tempo. Então, nós também temos que ter esse cuidado de saber que cada um está num processo. Nós não estamos todos no mesmo nível, de nada. Então, quando eu olho para o meu, né, irmão, eu tenho que pensar nisso. Às vezes eu estou olhando o cisco do olho dele, mas eu estou com uma trave no meu olho. Então, sem julgar, eu tenho que estar ali para servir aquela pessoa, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja na comunidade. Então, nós temos que ajudar neste processo de fazer com que o outro cresça junto comigo. E Judas, agora a gente chegou num ponto assim bem sério, né? Judas, se a gente for parar para pensar, ele também caminhou com Jesus. Judas estava no lugar certo, na hora certa, mas ele fez escolhas erradas. Então, a mordomia também nos ensina isso, que não basta estar no lugar, mas a gente tem que fazer decisões acertadas.
Então, cumprir essa mordomia é algo que exige de nós, né, uma decisão acertada. Mordomia, né, não é ficar só no lugar certo, se as decisões estão erradas. Então, eu queria agora que vocês pensassem o que você tem feito com as oportunidades, com os recursos, com os privilégios que você tem. Porque Judas teve muitas oportunidades. E o que ele fez? Então, que a gente também pare para pensar o que nós temos recebido, né, do Senhor, que o Senhor nos confiou, e como que nós estamos usando essas oportunidades ou esses privilégios. O que eu tenho feito com isso? Porque no final o que a gente tem que pensar é assim, as escolhas, elas não é uma única escolha que vai construir o nosso destino final, que vai dar rumo à nossa vida. São pequenas escolhas, é no dia a dia que nós vamos tomando decisões mais acertadas. E o presidente Gordon B. Hinckley, ele nos ensina isso, né? Que as escolhas pequenas moldam o nosso destino eterno. Então, ninguém constrói o destino de uma só vez. São tijolinhos, né, que nós vamos colocando, né? E os apóstolos, como grupo, eles também tinham dúvidas, eles não entendiam muito dos conhecimentos que o Senhor procurava ensinar para eles, eles também tinham medo da tempestade. Então, mesmo como grupo, eles não eram perfeitos, né? Mas o que Jesus fazia? Ensinava, corrigia e caminhava com eles. Então, Deus, ele não está preocupado só com o resultado final, né? Deus, ele vai estar caminhando conosco nesse processo de aperfeiçoamento. E isso nos dá esperança, né? Crescimento realmente é um processo. Então, muitas vezes a gente se sente culpado pelo que eu fiz hoje. Preciso me arrepender e mudar. O Senhor nos dá essa chance muitas e muitas vezes. E nós temos que dar também essa mesma chance para as pessoas que nos rodeiam. Bem, mas isso aqui não é sobre nem Pedro, nem Judas, né? É sobre você, né? É sobre como você responde ao que está na sua vida hoje, nas suas mãos. Então, né, com relação à sua família, a gente, como eu disse, a gente tem papéis dentro da família, né? Os filhos, então a mordomia, ela aparece justamente no cotidiano. Então, assim, como que eu tenho me comportado dentro da minha casa, com a minha família? Né? Como que eu tenho qual é a minha paciência, a minha tolerância, o meu tom de voz, a minha escuta, né? São essas pequenas atitudes que constroem ou destroem, né, as relações. E a gente, muitas vezes, a gente trata melhor quem está fora do que quem está dentro. A verdade é essa, né? Então, mordomia na família não é a perfeição, como eu já disse, mas é uma decisão de mudar isso. Por que lá fora eu consigo ter esse autocontrole? E dentro da minha casa eu não vou ter? Se são pessoas mais importantes. O Senhor, né, me deu filhos, marido, pai, mãe, por um motivo sagrado. Não é coincidência eu ter nascido onde eu nasci, na família que eu nasci, tem um propósito sagrado. E eu estou fazendo bom uso disso no trabalho, né? Muitas vezes, assim como Tiago e João, a gente também quer lugar de destaque, a gente quer promoção, a gente quer se aparecer, né? E assumimos ali também diferentes papéis, seja como funcionário, como dono, como sócio, e como que eu estou trabalhando, né, esses papéis. Então, claro que a gente quer promoção, claro que a gente quer ganhar mais, não tem nada contra isso, não. Podemos almejar tudo isso, mas é como eu ajo para conquistar isso, né? Aí é que está a diferença. A gente precisa cumprir o nosso trabalho com responsabilidade, com excelência, né, com caráter. E assim, aí eu me lembrei de uma professora que eu tive. Ela era uma alemã, Madre Tarcísio, era uma escola religiosa, católica, e ela era professora de matemática. Eu estava no 7º ano, hoje é o 8º ano, né? Eu estava na 7ª série, hoje seria o 8º ano. E toda semana ela passava um teste com a matéria que ela tinha dado na semana. E
eu era mais lenta para fazer o teste. Então, quando dava o sinal, terminando a aula, ela nunca tomou o meu teste. Ela sempre deu 5, 10 minutos a mais para eu terminar. Então, aquilo me deu uma sensação tão gostosa, tão assim, me deu segurança para eu tentar resolver aquelas atividades ali, aqueles exercícios, com mais calma. E aí eu passei a gostar de matemática, porque eu comecei a me sair bem, porque ela esperou o meu tempo. Então, aquela professora, ela foi muito mais do que uma professora. Ela agia como ser humano, ela tinha essa empatia para com o aluno dela, de entender que aquele aluno era mais lento. Então, muitas vezes, no nosso trabalho, na nossa profissão, a gente também tem que ter isso. Eu estou crescendo como profissional, mas eu estou crescendo como ser humano também. Então, eu me lembrei que há pouco tempo atrás a gente, né, teve um problema de saúde na família com uma filha minha, e um médico a atendeu de uma maneira tão humana, tão carinhosa, ele foi tão além do que era a responsabilidade dele como médico, que tocou toda a família. Eu escrevi, inclusive, uma mensagem para ele no Instagram dele, né? Então, assim, isso é muito importante a gente entender também. Essa mordomia profissional vai muito além do nosso papel ali, né? Mas a gente tem que estar com essa responsabilidade de ver, assim, não só o que eu vou entregar, mas como eu estou entregando, né? Realmente é o que faz a diferença, né? E vamos agora, então, para a igreja. Né? Eu entrei para a igreja muito nova, estava com 14 anos, e desde sempre eu passei a servir. Eu tive chamados. O que eu vejo assim que algumas pessoas elas pensam assim, não estou preparada. Só que na igreja é fazendo que você aprende. Né? Então, a sua mordomia não é saber tudo. Você não precisa ser profissional. Pelo contrário, a igreja não tem profissionais, somos todos leigos, né? Mas então a gente serve, o Senhor nos coloca ali para que a gente possa se envolver, para que a gente possa servir. E é isso que faz com que a gente aprenda, né? Você vai servindo e vai sendo formado no caminho, né? Você cresce justamente enquanto serve. E você tem que estar disponível. Mas esse disponível não é ter tempo de sobra. É a disponibilidade. Deus ele não quer pessoa perfeita, ele quer pessoa disponível. Mas em que sentido? De você estar disposta a fazer sacrifícios. Então, ser disponível para o Senhor não quer dizer que você tem que ter tempo de sobra. Aí, então, eu vou servir. Hoje eu posso servir porque hoje eu tenho tempo. Não. Então, o ponto central é saber que Deus não vai chamar quem é perfeito. Ele vai chamar quem está disposto a fazer sacrifícios, né? E muitas vezes os dons aparecem exatamente nesse caminho. Eu era uma pessoa muito, muito tímida. Então, para falar em público, nem na sala de aula eu conseguia ler em voz alta. Eu chorava. As letras se misturavam de uma tal maneira. Então, foi a igreja, né, servindo, que eu fui aprendendo a desenvolver isso. Ainda sou leiga, né? Essa é a minha primeira. Eu confesso que eu estava um pouquinho nervosa, mas eu quis participar disso porque é uma maneira da gente contribuir. E é assim que a gente cresce também, né? Bom, agora chegamos à comunidade, né? A comunidade é um lugar onde a nossa fé ela se torna realmente visível. É a gente pegar aquilo ali que a gente aprendeu na teoria, né, e praticar. Então, a comunidade nos dá essa oportunidade, né? É onde a gente tira a fé do discurso e põe em atitude. Aí eu li algo que me chamou a atenção, que diz assim, fé que não vira ação ainda não amadureceu. E a gente aprende também que fé sem obras é morta, né? Então, não basta acreditar, é preciso realmente viver aquilo que você acredita. E isso muda a nossa visão. É você viver com intenção. E tem que começar com as coisas simples. Eu me lembro também, quando eu era jovem, tinha o Projeto Rondon.
que eu nunca me aprofundei nisso, mas assim, me chamava a atenção. Eu sei que era lá para Amazonas, né, que eles iam fazer um projeto lá. E hoje em dia a gente tem tantos outros, pessoas que vão, às vezes, para a África, não tem nada de errado nisso, mas a nossa mordomia, ela começa em servir ali, a nossa comunidade, a nossa rua, o nosso vizinho, né, na nossa escola, onde a gente vive, no nosso trabalho. Então, é ali que começa essa mordomia. E a gente participar de ações simples. Então, é um projeto da comunidade, às vezes um projeto feito pela própria igreja. Né? Então, a gente tem que observar as necessidades ao redor e aí a gente age. Com o quê? Com o que a gente já tem, que é a nossa experiência, é a nossa profissão, são os nossos dons, os nossos talentos. Aquilo que a gente já tem, a gente pode oferecer. E isso vai fazer a diferença. Né? É buscar contribuir pelo bem comum. E eu anotei aqui que cada vez, né, que a gente faz algo, mesmo que seja pequeno, eu estava até conversando com a minha irmã outro dia sobre isso, aquilo parece que não vai ter um impacto gigantesco, mas vai acontecer algo de mudança, sim. Por menor que seja, aquilo tem um impacto. E aí são várias pessoas agindo daquela forma, atitudes simples, mas que aí traz um impacto que se multiplica. Gente, eu estou perdida em tempo. Eu falei falaram que eu tinha. São 20 e 14? Então, 20h34 agora. Já? Tá. Então, meu tempo já está estourando, né? Então, eu queria terminar fazendo um desafio para vocês. Que vocês têm que escolher uma só ação, né? Algo simples. E aí você vai pensar em qual dessas áreas, ou família, ou comunidade, ou igreja, ou trabalho, que você precisa e pode melhorar. Então, uma só, mas uma escolha consciente. E aí, isso vai trazer para você essa sensação de mudança. Né? Então, eu queria terminar pedindo isso, esse desafio semanal para vocês. Né? Que Deus ele não vai confiar coisas maiores para nós se nós não estamos sendo mordomos com o que já temos hoje. Então, mordomia não é mudar, é fazer melhor aquilo que a gente já recebeu hoje. Eu espero ter contribuído e colaborado de alguma forma. E muito obrigada. Maristela ou Sister Nogueira, muito obrigada. Sister Moura, muito obrigada por estar com a gente essa noite, por trazer conhecimento das Escrituras e também a prática na nossa vida. Afinal, todas as coisas são espirituais e isso é algo que nós acreditamos muito aqui na Fundação, que nós, ao exercermos nossos papéis enquanto profissionais, na nossa comunidade, na nossa família, nós também podemos servir ao Senhor com excelência e magnificar nossos chamados e todas as mordomias que Ele nos ofereceu. É, Lília, não sei se você gostaria de fazer algum comentário, como a gente pode conduzir, temos ainda um tempinho. Muito obrigada, Cícer. Muito obrigada, Joana. Eu gostaria, se fosse possível, que você poderia nos aconselhar em relação à administração do tempo. Lilia, eu acho que tá tendo um eco aí. Algum outro aparelho você deve estar usando perto. Aí não deu para ouvir bem sua pergunta. Sister, eu posso Acho repetir, se for o que, caso? Acho que agora foi, né, Lília? sim, obrigada. Oh, Cícer Moura, eu queria saber que a irmã pode nos aconselhar com relação à gestão do tempo. Sabemos que estamos em um tempo que temos uma percepção dele, ele transcorre bem rápido. Temos muitas coisas que ainda boas para fazer no término do dia, parece que completar um checklist, ¿sí?
Com relação à mayordomia, o que a senhora pode nos aconselhar? Como eu posso aconselhar o quê? Não entendi. Tá baixinho aqui para mim. Sim, está me ouvindo Maristela, bem? posso dar Pode, uma ajuda? A pode, por pergunta que favor. a nossa Sim. presidente, a Lília, trouxe é em relação à administração do tempo. O que você nos aconselha, tendo em vista que hoje o tempo passa tão rápido e nós temos tantas demandas a administrar? Seria isso, né, Lília? É, eu me lembro que nessa busca, né, de me preparar para falar aqui hoje, eu justamente vi sobre isso. Né, não adianta a gente ser muito bom só numa área, né? Então, assim, eu vou me dedicar só à família, ou só ao trabalho, ou só à igreja, ou só à comunidade. Então, essa administração de tempo é crucial. Então, o que, que eu acredito? Aqui na missão, a gente aprende a administrar o tempo. Como? Tirando, né, colocando primeiro, assim, o que, que é prioridade em primeiro lugar. E as outras coisas vão se acomodando. Então, se a gente fizer isso, administrar, e o planejamento, que é o que a gente ensina para os missionários. Né? A gente tem que dormir cedo, acordar cedo, e aí a gente planejar o nosso dia. E aí nós vamos administrando isso. Obrigada, sim. Nada. Eu gostaria dar as boas-vindas também. Temos pessoas que estão conectadas, não conheço todo mundo. Gostaria de saber se temos alguém de fora, acredito que de Argentina. Posso aproveitar e fazer uma pergunta também? É, eu lembro de uma fala Pois do não. Albert Bednar, quando ele faz uma comparação com aqueles pratos que a gente tem que ficar equilibrando, né? Alguns momentos dá prioridade para uma coisa, para outra coisa. Queria que você comentasse isso, né? Como é que a gente pode saber qual área da nossa vida precisa de uma prioridade, de uma atenção maior naquele momento e como não negligenciar as demais coisas, apesar de que a gente às vezes tem que priorizar algo em nossa vida. É, eu vejo assim, a gente aprendeu na igreja que nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Isso para mim é algo assim muito importante. Então, temos que dar, né, toda a atenção à nossa família. Aí, o que, que eu acredito? Essa administração também, ela vem muito através de inspiração. Se a gente acredita que Deus confiou em nós esses chamados para sermos mordomos, nós não vamos conseguir sozinhos. Precisamos, né, dobrar os nossos joelhos, orar e pedir ajuda do Senhor. Como que eu posso administrar o meu tempo? E aí, assim, também são escolhas, são decisões. Né? Se eu tenho filho, aquele período eu vou dedicar à minha profissão ou à criação dos meus filhos. Aí também entra na questão de escolhas, de decisões. Mas a gente consegue administrar, né? Como eu falei, eu tive 3 filhos, eu dava aula meio período, então foi uma decisão minha, uma escolha pessoal minha. Eu trabalhava enquanto meus filhos estavam na escola. Eu levava eles na escola, ia trabalhar, voltava, pegava eles na escola e voltava para casa. Até eles ficarem numa certa idade, já aí que mudou, né? Eles foram estudar de manhã e eu dava aula à tarde. Mas aí já eram já maiores. Aí são escolhas, são decisões também. Bom, acredito que a gente pode ir se encaminhando para a conclusão. Queria agradecer mais uma vez os envolvidos, especialmente a nossa convidada, Sister Moura. Fazer só uma colocação complementando essa pergunta e esse comentário.
até para relembrar, não sei se você sabe, Sister, mas a gente realiza seminários da Fundação. E aí, uma experiência pessoal que eu tive e quero aproveitar e compartilhar. Quando eu participei do seminário, me corrija, Renan, acho que foi 2022, em Buenos Aires, nós contamos com a presença da Sister Renlund, a Ruth Renlund, que é a esposa do Elder Renlund. E ela foi uma grande advogada, uma profissional brilhante, e claro, mãe e tudo. E eu lembro que isso é algo que aflige, especialmente nós, mulheres, né, mas todo ser humano hoje. E eu perguntei justamente para ela isso sobre como administrar o tempo e como ela fazia quando às vezes os pratinhos caíam e as coisas não deram certo. E eu fiquei, lembro dela, essa frase ficou na minha cabeça. Ela falou assim, next time, né? Próxima vez, quer dizer, outro dia. E isso para mim foi um testemunho muito grande de como o Senhor, ele nos dá ciclos, nos dá dias, nos dá semana, nos dá anos, nos dá fase da vida, para que a gente possa sempre tentar se aperfeiçoar e melhorar. Então, peço licença, né? Já fiz essa colocação porque todas as coisas se conectam. E é isso que a gente procura cultivar aqui na Fundação, uma cultura em que a gente vá conectando as experiências de cada um e trocando informações e vivências. Por isso é muito rico a gente fazer esse tipo de encontro. Quero aproveitar e convidar quem está nos assistindo, que porventura ainda não tivesse ouvido falar da Fundação, que procure a gente nas redes sociais, Fundação Roble del Sur, que venha dialogar com a gente está de braços abertos. Nós não somos uma fundação da igreja, mas somos formados por membros da igreja e completamente alinhada a todos os ensinamentos da igreja, com muito respeito ao sacerdócio, e sempre nossas ações são até mesmo abraçadas pela liderança da igreja, então é uma alegria a gente poder desenvolver esse trabalho. E assim eu encerro, agradeço mais uma vez a oportunidade e desejo boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada, viu? Tchau. Tchau, gente. O Renan deixou os nossos links aí para Obrigada. quem quiser. Obrigada, Renan.